Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 21. E hoje a gente completa mais um livro, hein? Hoje a gente conclui aqui essa história, o desfecho, da história do povo de Israel, que começou ali com o êxodo, a saída da escravidão do Egito, Números, Deuteronômio, morte de Moisés. Josué continua como sucessor de Moisés, leva realmente o povo a tomar posse da terra prometida, divide as terras. E aí, a partir dali, como fica, A história continua como? Quem reina, quem governa, quem é o sucessor de Josué. Então, nós precisamos continuar entendendo essas coisas para saber como que o povo do Senhor caminhou até a chegada de Cristo, tá? Então, vamos continuar lendo, concluindo essas histórias, aumentando o nosso conhecimento para nos aproximar daquilo que nós queremos. O que nós queremos? Entender a Bíblia toda, interpretar os textos, e é o conhecimento que nos aproxima daquilo que nós queremos. Estamos em busca desse conhecimento nos livros históricos e assim a gente continua com o nosso plano, tá bom? Não esquece, gente, de dar aí o seu like, de deixar o seu bom dia de onde você nos acompanha, para quem está ao vivo, tá bom? Vamos fazer nossa oração. Senhor, como eu te amo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Senhor. Tu és Pai, Tu és Deus, rico em bondade e misericórdia, e elas certamente nos acompanham todos os dias. É por isso que estamos aqui. O Senhor tem nos dado graça para estarmos reunidos todos os dias, sem falhar. Todos os dias estamos aqui. Louvado seja o Teu nome. Que assim o Senhor nos dê força, condição, saúde, disposição, para que possamos continuar nos reunindo aqui todos os dias, seguindo com esse plano, para que possamos em 365 dias concluir a leitura do livro sagrado e entendendo os textos, aplicando a hermenêutica, buscando conhecimento, entendimento e debaixo sempre, claro, da Tua graça. Bendito seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus para que a Tua presença que está no nosso meio, o Teu Santo Espírito, nos traga revelação e entendimento sempre. Amém e amém. Josué capítulo 21, nós estamos no dia de número 117 do nosso plano de 365 dias. Bíblia na tela, versão BKJ, King James, de 1611. Para quem não sabe que versão é essa, para quem não esteve no primeiro dia onde houve a apresentação, resgate o primeiro e o segundo dia, onde eu explico o que é hermenêutica, por que escolhemos a versão King James e quais foram os princípios adotados para a leitura deste ano, tá bom? Resgate o primeiro e o segundo dia é importante, aí você segue daqui para frente. Quando terminarmos em 365 dias, vai faltar para você aí 113, se você resgatar os 2 primeiros dias. Aí você continua por mais esses dias, ou você vai assistindo o do dia e resgatando também alguns anteriores, tá bom? Josué 21, versículo 1. Então, os cabeças dos pais dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, e de Josué, o filho de Num, e dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E eles lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pela mão de Moisés que nos dessem cidades para habitar, com os seus arredores para o nosso gado. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas, diante do mandamento do Senhor, estas cidades e os seus arredores. E a sorte surgiu para as famílias dos coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas. Receberam por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E o restante dos filhos de Coate receberam por sorte das famílias da tribo de Efraim
e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson receberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Aser e da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E os filhos de Israel deram por sorte aos levitas estas cidades com seus arredores, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, como já sabemos, a tribo de Levi não recebeu herança, não herdou um território, como nós vimos as divisões dos territórios para as outras tribos. Porém, a tribo de Levi, com seus filhos, Coate, Merari, Gerson, tem mais um, se não me engano, eles receberam cidades, não receberam todo o território, mas receberam cidades. 13 para um, 12 para outro, tantos para outro, e também os arredores, para que eles pudessem morar, e os arredores para que criassem o gado. Versículo 9. E eles entregaram da tribo de Judá, eles entregaram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que aqui são mencionadas por nome e que pertenceram aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, que eram dos filhos de Levi, pois a eles caiu a primeira sorte. E eles lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, com seus arredores. Porém, os campos da cidade e as cidades aldeia deram a Calebe, filho de Jefoné, para sua posse. Então, eles deram aos filhos de Arão, o sacerdote, Hebrom, com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Líbina, com seus arredores, e Jatir, com seus arredores, e Estemoa, com seus arredores, e Elon, com seus arredores, e Debir, com seus arredores, e Aim, com seus arredores, e Jutá, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão, com seus arredores, Gebá, com seus arredores, Anatote, com seus arredores, e Almon, com seus arredores, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, eram 13 cidades com seus arredores, e as famílias dos filhos de Coate, os levitas que restaram dos filhos de Coate, eles receberam as cidades da sua sorte e da tribo de Efraim, pois eles lhe deram Siquém, com seus arredores, no monte Efraim, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Gezer, com seus arredores, e Kibzaim, com seus arredores, e Bet-Oron, com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eutec, com seus arredores, Gibeton, com seus arredores, Aijalon, com seus arredores, Gat-Rimon, com seus arredores, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak, com seus arredores, Gat-Rimon, com seus arredores, 2 cidades. Eram 10, todas as cidades com seus arredores, para as famílias dos filhos que restaram de Coate. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, da outra metade da tribo de Manassés, eles deram Golã, em Bazã, com seus arredores, para ser uma cidade refúgio para o homicida, e Beesterá, com os seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Sacar, Quizião, com seus arredores, Deberate, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, Enganim, com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal, com seus arredores, Abidom, com seus arredores, Eucate, com seus arredores, e Reobe, com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galiléia, com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Ramote-Dor, com seus arredores, em Cartã, com seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, eram 13 cidades com seus arredores, e para as famílias dos filhos de Merari, o restante dos levitas da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, e Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores, Naalau com seus arredores, 4 cidades, e da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores, e Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, Mefaate com seus arredores, 4 cidades,
E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida. E Maanaim, com seus arredores, Esbom, com seus arredores, Jazer, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Então, todas as cidades para os filhos de Merari, por suas famílias, que eram remanescentes das famílias dos levitas, eram por sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas dentro da possessão dos filhos de Israel eram 48 cidades com seus arredores. Essas cidades eram cada qual com seus arredores, ao redor, assim eram todas estas cidades. Então o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais, e eles a possuíram e habitaram. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que jurou aos seus pais, e diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos na sua mão. Nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, o livro testemunha que Deus foi fiel na sua promessa. Tudo que ele prometeu, do jeito que ele prometeu, ele cumpriu. Nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Você crê nesse Deus também? O Deus que não falha? Faça uma declaração pública. Coloque aí nos comentários. O meu Deus não falha. Envie essa mensagem para o seu cérebro, para o seu coração. Porque no dia em que a coisa não estiver muito boa, você deve se lembrar disso. O Senhor não falha. O problema é que a gente sempre quer a coisa muito boa. A gente não quer o dia chuvoso, a gente não quer o dia mau, a gente não quer o dia complicado, né? A gente só quer o dia ensolarado, a gente só quer o dia bem branquinho, bem bonito, né? A gente não quer o outro dia, esse é o problema. Mas no dia que a coisa não estiver muito boa, você deve se lembrar, meu Deus não falha. Hoje pode ser que não esteja muito bom, mas Ele cumpre o que prometeu, Ele não falha. Eu vou fazer aqui a minha declaração pública, eu vou mandar essa informação para o meu cérebro. O meu Deus não falha. Escreva aí. O meu Deus não falha. Não falha. Amable, Liana, Edilson, Manassés, Renata, Ieda, Vaguinho, Rita, Dona Remédios, Marisete, Rosalina, Maria Curte. Vai escrevendo aí. Ele não falha. Não falha. Capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vós guardastes tudo o que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo que vos ordenei. Vós não abandonastes os vossos irmãos nesses muitos dias, até este dia, mas guardaste a incumbência do mandamento do Senhor vosso Deus. E o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora, retornai e adentrai as vossas tendas, para que a terra da vossa posse, a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos no outro lado do Jordão. Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandamento e a lei da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos, em amar o Senhor vosso Deus e em andar em todos os seus caminhos e em guardar todos os seus mandamentos e em se apegar a ele e em servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Portanto, Josué os abençoou e os enviou, e eles foram para suas tendas. Ora, para uma metade da tribo de Manassés, Moisés tinha dado a possessão em Bazã, mas para a outra metade Josué deu entre os seus irmãos deste lado do Jordão em direção oeste. E quando Josué os enviou para as suas tendas, ele os abençoou, e ele lhes falou, dizendo: Retornai com muitas riquezas para as vossas tendas, e com muitíssimo gado, com prata, com ouro, e com bronze e com ferro,
e com muitíssimas vestes, e dividi o despojo dos vossos inimigos com os vossos irmãos. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés retornaram e partiram dentre os filhos de Israel de Siló, a qual fica na terra de Canaã, para ir até a região de Gileade, para a terra da sua possessão, da qual foram empossadas, segundo a palavra do Senhor, pela mão de Moisés. E quando eles chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar, junto ao Jordão, um grande altar para ser visto. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar, no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. Veja, aqui vai iniciar-se uma certa confusão, mas esse conflito vai ser resolvido. Deixa eu refrescar a sua memória. O que aconteceu? Quando todo o povo chegaram junto ao Jordão, estavam prestes a atravessarem o Jordão para tomar posse da terra para além do Jordão, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés, eles decidiram ficar ali, não cruzar o Jordão. Eles tinham muito gado, eles tinham muitas crianças, muitas mulheres, e eles viram que a terra ali era boa, eles já tinham desapossado aquela terra. Os 2 reis daquela terra foram mortos, expulsos os povos. Então eles falaram para Moisés quando vivo: Moisés, a gente quer ficar aqui. A princípio Moisés pensou o seguinte: então vocês querem nos abandonar? Os seus irmãos vão atravessar o Jordão, vão lutar contra os inimigos e vocês vão ficar aqui no bem bom? Isso não é certo. Mas não foi essa a proposta deles. Moisés também não tinha entendido muito bem. E eles disseram: não, Moisés, aqui ficarão as nossas crianças, o nosso gado e as nossas mulheres. Mas os homens de guerra vão atravessar, vão lutar, e só quando o Senhor tiver dado descanso da guerra para os nossos irmãos, aí a gente volta. Então Moisés falou: se é de paz esse acordo, se é isso que vocês querem, então tudo bem. Eles cumpriram a palavra, eles atravessaram o Jordão, a terra teve descanso da guerra, Josué os abençoou, eles voltaram. Só que quando eles voltaram, eles construíram um altar do lado de lá do Jordão. É como nos dias de hoje, se eles tivessem construído uma igreja para eles, só para você entender. Então, do lado de lá do Jordão estavam 11 tribos e meia, 10 tribos e meia, desculpa, e aqui 2 tribos e meia. Então, essas 10 tribos e meia teriam um tabernáculo para se reunir e adorar o Senhor, futuramente um templo. E do lado de cá, o que eles teriam? Para adorar o Senhor, eles teriam que atravessar o Jordão e ir até eles. Mas o que eles fizeram? Construíram um altar ali. E isso deu confusão a princípio, porque acharam que era uma divisão, acharam que eles não iam servir mais aquele Deus. Vamos entender isso aqui agora. Versículo 12. E quando os filhos de Israel ouviram... versículo 11 eu já li, né? E os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. Versículo 12. E quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para subir e guerrear contra eles. Eles se reuniram e queriam ir lá guerrear contra os irmãos, só porque os irmãos construíram outro altar. Nos dias de hoje é como se tivesse mudado de igreja. Só porque esses irmãos agora, porque estão morando mais longe, não vai dar mais para ir nessa igreja aqui, vai em outra ali, então esses aqui quiseram fazer guerra com aqueles ali. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? É o ser humano que infelizmente é inclinado a isso.
Experimenta mudar de igreja que você vai entender o que eu estou falando. Não experimenta, não precisa, né? A não ser que você não esteja em acordo com a doutrina. Versículo 13. E os filhos de Israel enviaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade. Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um príncipe de cada uma das casas principais de todas as tribos de Israel, e cada qual era a cabeça da casa de seus pais, entre os milhares de Israel. E eles vieram até os filhos de Ruben, até os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e até a terra de Gileade, e falaram com eles, dizendo: assim diz o Senhor, assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é essa que cometeste contra o Deus de Israel, ao vos desviardes neste dia de seguir ao Senhor, para terdes edificado para vós um altar, para que pudesse vos rebelar neste dia contra o Senhor? Não foi Deus que falou isso, a congregação que estava falando isso. O que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o nosso Deus? Vocês construíram um altar para se desviar do nosso Deus? A iniquidade de Peor é demasiada pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados até esse dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor, para que vós tivesses que vos desviar nesse dia e de seguir o Senhor? Quer dizer, lembra o que aconteceu lá em Peor? Quando os nossos irmãos se desviaram do Senhor, uma praga nos acometeu, foi pouco o que aconteceu? Vocês estão se desviando do Senhor? E sucederá, versículo 18, aqui no meio, e sucederá, vendo-se que vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Não obstante, se a terra da vossa possessão estiver impura, então atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse no meio de nós. Porém, não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós, ao construirdes um altar ao lado do altar do Senhor nosso Deus. Não acometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão? Lembra que Acã escondeu uma coisa condenada? Depois que eles venceram Jericó e foram guerrear contra Aia e perderam? Lembra dessa história, né? Então eles estão falando, não acometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel? E aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Sozinho. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, ele sabe, Israel saberá, se for em rebelião ou em transgressão contra o Senhor, não nos poupe nesse dia, que construímos para nós um altar, para nos desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer sobre ele ofertas queimadas ou ofertas de carne, ou para oferecer ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo o requeira. E se pelo contrário não fizemos por temor desta coisa, dizendo: no tempo por vir os vossos filhos poderão falar aos nossos filhos, dizendo: o que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor fez do Jordão fronteira entre nós e vós. Vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, vós não tendes parte no Senhor. Então os vossos filhos farão com que os nossos filhos deixem de temer o Senhor. Portanto, dissemos: preparemo-nos agora para edificar um altar, não para oferta queimada, tampouco para sacrifício, mas para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós, e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele, com as nossas ofertas queimadas, com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas,
para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos em tempos vindouros: vós não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: quando suceder que em tempos vindouros eles assim disserem, a nós ou às nossas gerações, possamos dizer novamente: observai o modelo do altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para as ofertas queimadas, tampouco para sacrifícios, mas como uma testemunha entre nós e vós. Deus nos proíba de nos rebelarmos contra o Senhor e de nos desviarmos neste dia de seguir o Senhor para edificar um altar para ofertas queimadas, para ofertas de carne ou para sacrifícios ao lado do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. E quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, ouviram as palavras que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés falaram, ficaram satisfeitos. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometeste essa transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Então quer dizer, eles foram lá, conversaram, eles iriam guerrear, conversaram e entenderam que o que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e metade dos filhos de Manassés fizeram, não foi para adorar a outro Deus. Pelo contrário, eles construíram um modelo semelhante ao que tinha ao lado do tabernáculo para servir de testemunho que eles servem o mesmo Deus, temendo que, no futuro, como nós temos uma fronteira entre nós, que é o Rio Jordão, essa geração vai morrer. Filhos vão nascer, filhos vão crescer, uma nova geração vai levantar. E essa nova geração vai aprender que nós servimos o mesmo Deus que vocês. Quando eles olharem para o nosso altar, nós falaremos: vocês estão vendo esse altar? Ele é um modelo semelhante ao que tem lá do outro lado, porque nós somos irmãos, nós servimos o mesmo Deus, nós seguimos um só modelo, trazendo para os dias de hoje um só Senhor, um só batismo, uma só fé. É isso. Então, as 10 tribos e meia que estavam do lado de cá entenderam que aquilo não foi uma divisão, pelo contrário, foi um livramento, para que essa geração futura não se rebele contra essa e para que essa geração futura também não se rebele contra essa. Entendam que não importa se está para o lado de lá ou para o lado de cá, todos servem o mesmo Deus. É o que hoje muitas pessoas não entendem, né? Foi o que eu citei aqui. Se o irmãozinho se desligou dessa igreja e agora está em outra, mas que serve o mesmo Deus, é o mesmo modelo, é a mesma doutrina, eu estou falando. Aí já acha que tem que fazer guerra contra isso, porque está servindo a outro Deus. Estou falando da mesma doutrina. Não estou falando de seita, não, disfarçado de igreja, tá? É outra coisa, aí é outra história, né? Mas essa confusão que estava acontecendo, mas foi resolvida. Versículo 32. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade para a terra de Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram de volta a palavra. E aquilo agradou os filhos de Israel. E os filhos de Israel bendisseram a Deus, e não mais intencionaram subir contra eles em batalha, para destruírem a terra na qual os filhos de Ruben e Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de Ede, pois ele será uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Então, hoje, o altar, entre aspas, pode ser chamado de, por exemplo, Templo da Salvação, presbiteriana, batista, metodista, wesleyana, Assembleia de Deus, não importa o nome que dá ali. Não importa.
O que importa é que ali sigam a mesma doutrina e formamos todos, então, uma só igreja. Esse aqui é um exemplo para nós. Capítulo 23. E sucedeu o que, muito tempo depois do Senhor ter dado repouso para Israel de todos os seus inimigos ao redor, Josué tornou-se velho e acometido pela idade. E Josué convocou todo Israel e os seus anciãos e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais e lhes disse: Sou velho e acometido pelos anos, e vós vistes tudo o que o Senhor, o vosso Deus, fez a todas as nações por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus é quem tem lutado por vós. Vede que dividi para vós por sorte estas nações que restam, como herança para vossas tribos, desde o Jordão, com todas as nações que extirpei, até o grande mar em direção ao oeste. E o Senhor vosso Deus, ele as expelirá de diante de vós, e as expulsará da vossa vista, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor Deus vos tem prometido. Sede, portanto, muito corajosos, em guardar e fazer tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que daí não vos desvies para a direita nem para a esquerda, para que não vades no meio dessas nações, estas que permanecem no meio de vós. Não façais menção do nome de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais, tampouco a eles vos curveis. Mas apegai-vos ao Senhor vosso Deus, como fizestes até este dia. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. Porém, quanto a vós, nenhum homem foi capaz de ficar de pé diante de vós até este dia. Um homem de vós perseguirá a 1000, pois o Senhor, vosso Deus, ele é quem lutará por vós, como vos prometeu. Portanto, atentai bem a vós mesmos, para que ameis o Senhor vosso Deus. Porém, se de alguma maneira vos voltardes e vos unirdes ao remanescente dessas nações, a saber, estas que permanecem no meio de vós, e com elas celebrardes casamentos, e entrardes a elas, e elas a vós, saibais com certeza que o Senhor vosso Deus não mais expelirá nenhuma dessas nações de diante de vós, mas elas serão laços e armadilhas para vós, e flagelos nos vossos lombos, e espinhos para os vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. E eis que neste dia estou seguindo pelo caminho de toda a terra, e saibás em todos os vossos corações e em todas as vossas almas, que não falhou nenhuma das boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a respeito de vós. Todas sucederam a vós, e nenhuma delas falhou. Portanto, sucederá que, tal como as coisas boas vos sobrevieram, as quais o Senhor vosso Deus vos prometeu, também o Senhor trará sobre vós todas as coisas más, até que tenha vos destruído dessa boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu, quando tiverdes transgredido o pacto do Senhor vosso Deus, o qual ele vos ordenou, e tiverdes ido servir a outros deuses, e a ele vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e perecereis rapidamente da boa terra que ele vos deu. Isso é terrível, porque isso realmente vai acontecer. Josué está alertando, mas eles não vão se dar por avisados. Mais para frente a gente vai ver isso. Capítulo 24. E Josué reuniu todas as tribos em Siquém, e convocou os anciãos de Israel, e os cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apressaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: em tempos antigos, os vossos pais habitaram no outro lado do rio, a saber, Terá, o pai de Abraão e pai de Naor, e eles serviam a outros deuses. E eu tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio, e o guiei através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente, e lhe dei Isaque. E eu dei a Isaque Jacó e Esaú, e dei a Esaú o monte Seir, para que o possuísse,
Porém Jacó e os seus filhos desceram ao Egito. E eu também enviei Moisés e Arão, e afligi o Egito, segundo aquilo que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E retirei os vossos pais do Egito, e vós viestes até o mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carruagens e cavaleiros até o mar vermelho. E quando eles clamaram ao Senhor, ele colocou escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto por um longo tempo. E eu vos trouxe à terra dos amorreus, os quais habitavam no outro lado do Jordão, e eles lutaram convosco, e eu lhes entreguei na vossa mão, para que pudesses possuir a terra, e eu os destruí de diante de vós. Depois, Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se a guerrear contra Israel, e mandou chamar Balaão, o filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém, eu não atentei a Balaão. Portanto, ele ainda vos abençoou. Assim, eu vos livrei da sua mão. E vós atravessastes o Jordão, e chegastes a Jericó. E os homens de Jericó lutaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, e eu os entreguei na vossa mão. E eu enviei o Vespão diante de vós, o qual vos expulsaram de diante de vós, a saber, os 2 reis dos amorreus, mas não com a sua espada, tampouco com o teu arco. E eu vos dei uma terra pela qual vós não trabalhaste, as cidades que não edificastes, e nelas habitastes, dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Isso é graça, né? Favor imerecido, receberam graça. Sem trabalhar, receberam de graça, colheram o que não plantaram. Agora, portanto, temei o Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, aos quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa é a expressão bem conhecida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi uma decisão de Josué. Isso não é uma promessa, não é uma promessa, está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, isso é uma declaração pública, isso é uma confissão de fé. Ele disse, eu e minha casa decidimos servir ao Senhor. Você também pode declarar isso, mas você não pode declarar isso achando que isso é uma palavra mágica. Ao dizer isso, sua casa está salva. Não, você e sua casa precisam servir ao Senhor, tomar essa decisão. E o povo respondeu e disse, Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, pois o Senhor nosso Deus é quem nos trouxe, é quem trouxe a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo, vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a outros deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá e vos consumirá, depois daquilo que vos tem feito de bom. E o povo disse a Josué, não, mas serviremos ao Senhor. Quer dizer, Josué falou, não, vocês não vão conseguir, vocês não vão poder. Ele é um Deus santo, vocês vão se misturar, ele é um Deus ciumento. E o povo falou, não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo, vós sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram, nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué,
Ao Senhor nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos. Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia e lhes estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a ergueu debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo: eis que essa pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu as nossas palavras, todas as palavras do Senhor, as quais ele nos falou. Portanto, ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué deixou o povo partir, cada homem para a sua herança. E sucedeu o quê? Depois dessas coisas, faleceu Josué, o filho de Num, o servo do Senhor, tendo 110 anos de idade, e o sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Será, que está no Monte Efraim, no lado norte do outeiro de Gás. E Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito por Israel. E os ossos de José, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, e em um pedaço da terra que Jacó adquiriu dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata. E ele se tornou herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em um outeiro que pertencia a Finéias, o seu filho, o qual lhe foi dado no monte Efraim. Veja, meus amigos leitores, até aqui o texto narra que o povo foi fiel. Enquanto Josué viveu e enquanto os anciãos, os mais velhos, viveram, o povo guardou tudo aquilo que tinha sido falado. E depois? E a próxima geração? O que aconteceu depois da morte de Josué e dos anciãos? Isso nós vamos saber na continuação da leitura. Até aqui, glória a Deus, mais um livro concluído. Registre aí, escreva nos comentários, graças a Deus, por mais um livro concluído. Agora eu quero reforçar aqui uma aliança, um propósito, um pacto com vocês, assim como Josué. O ano vai passando, os dias vão passando e muita gente vai ficando pelo meio do caminho. Alguns vão desanimando, alguns vão desistindo. Você realmente está convicto de que precisa ler a Bíblia inteira ou você quer desistir? Quer ficar por aqui? Quer ser liberado desse propósito? Tudo bem. Mas assim como Josué, estou falando para você. Se você colocar dentro do seu coração, eu assumo o compromisso, eu quero estar envolvido com a palavra de Deus todos os dias. Então você precisa entender que isso tem que ser um propósito muito firme. Vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você vai estar ruim. Eu tive dias que vim aqui ruim, já falei para vocês. Muito resfriado, gripado, com dor de cabeça, cansado, com sono. Mas é um compromisso que eu assumi. E eu vou até o fim. Aí eu pergunto, você está comigo? Você vai comigo até o fim e até depois do fim? Ou você vai só até o fim? Se você for até o fim, tudo bem, já é um compromisso que você assumiu e cumpriu. Então você vai colocar nos comentários: Josué tomou uma pedra como testemunha. Eu tomo o espaço aí dos comentários como testemunha. Coloque, eu vou até o fim, ou você coloque, eu vou até depois do fim, se Deus quiser. Se você vai só até esse plano, coloque, eu vou até o fim. Fim ou depois do fim? Eu quero ver, eu quero ler aí o que vocês estão colocando. Um abraço de fé e força, a gente se encontra amanhã. Vamos iniciar um novo livro amanhã, uma leitura, uma visão panorâmica do que virá nesse novo livro, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe.